Na Bíblia Sagrada, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, lemos: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem mostrava ser incúpe e reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Com essas lindas palavras começa a história de Jó. Mas se continuarmos lendo sua história, neste livro bíblico que leva seu nome, veremos que mesmo sendo um homem reto, bom e fiel a Deus, ele foi provado e talvez passou pelas maiores provações que um ser humano possa passar. Jó perdeu tudo o que tinha, como que em um só dia. Perdeu todos os seus bens, casa, fazendas, animais, perdeu seus 10 filhos, seus empregados, e só lhe restou a dor, a doença que lhe feria o corpo e uma esposa que pediu para que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Não havia uma razão aparente para Jó passar por todo aquele sofrimento, tendo em vista que ele era um homem bom e reto, mas havia um propósito que Jó desconhecia, mas que Deus sabia. Assim também aconteceu com José do Egito. Também era um homem bom, obediente e temente a Deus. No entanto, a Bíblia nos conta que ele foi humilhado e maltratado pela sua própria família, vendido como escravo, acusado e preso injustamente, passando por um grande sofrimento e angústia. Talvez você também tenha se perguntado o porquê passa por tantas dores, já que você não é uma pessoa má e que não merece tanto sofrimento. Mas lembre-se que nem tudo nos cabe entender. Jó não entendia o processo pelo qual estava passando, mas ele escolheu confiar em Deus. José também não entendia exatamente o porquê de tudo aquilo, mas também escolheu confiar em Deus. Você também não precisa entender o seu processo, entender o porquê tantas coisas ruins lhe acontecem, mas precisa confiar em Deus, tendo a certeza de que Ele está no controle e de que seus planos são perfeitos. Deus é sábio em seus propósitos e jamais nos deixará confundidos ou envergonhados para sempre. A situação pode ser difícil e até demorada, mas confie no Deus que te guia. Deixe que Ele te direcione ao caminho certo. Precisamos ter fé, precisamos sempre crer que Deus está no controle. Não reclame da sua luta, não despreze nem amaldiçoe sua vida. Deus tem um modo de agir muito diferente de nós seres humanos imperfeitos. Não tente entender o modo de Deus agir. Também não queira as coisas no seu tempo. Deus tem o controle e o tempo certo de tudo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nos garante que nunca seremos tentados além do que podemos aguentar. Meu amigo, minha amiga, você que me escuta, a sua luta nunca será maior que as suas forças. Deus conhece seus limites. Deus é bom o tempo todo, no pouco e no muito, na falta e na bonança, no choro e na alegria, nos dias de chuva ou nos dias de sol. Deus continua sendo o seu Deus e Pai. Para vencer, precisamos lutar. E quando passamos pelo deserto, enfrentamos gigantes e passamos por grandes tempestades, aí sim nos tornamos mais fortes ao ver a mão poderosa de Deus agir em nossa vida. Mas até lá, mesmo sem entender, confie. Mesmo sem ver razão, espere. Mesmo estando fraco, continue, pois é na tua fraqueza que o poder de Deus
se manifestará. Após tanto sofrimento, Jó recebeu tudo em dobro, e José também saiu da humilhação para ser a segunda maior autoridade do Egito. Mas eles confiaram e esperaram em Deus. Faça o mesmo. Você irá superar isso tudo e também será abençoado. Sua luta não está sendo em vão. Tenha fé, seja forte e nunca perca a esperança. Você talvez não entenda o seu processo, talvez não entenda o porquê da sua situação. Mas será que se você soubesse, você aceitaria essa luta? Às vezes, a nossa melhor opção é lutar. Você não precisa entender, mas pode confiar no Deus que está no controle de todas as coisas, pois pode ter certeza de que Ele tem cuidado de você. Não tenha medo, não perca a fé e seja corajoso, pois o Deus que permite a sua luta é o mesmo que lhe dará a vitória. Está difícil, eu sei, mas confie. Ele conhece a sua estrutura. Deus conhece, Ele sabe seus limites e nunca permitirá provações além das suas forças. Ele sabe que você aguenta, Ele sabe que você é capaz e Ele lhe garante que valerá a pena. Essa luta não é para o seu fim, mas para o seu começo. Não é para a sua morte, mas para a sua vida. Sem luta não há vitória, e sem esforço não há recompensa. Não questione a Deus, não queira diminuir seu fardo ou pensar que só com você a luta é mais difícil. Deus trata cada filho de forma diferente. A luta que para você é pequena, para outro poderá ser grande e vice-versa. Deus é sábio e não devemos questionar o agir dele, pois o seu agir é perfeito. Não reclame, a murmuração só mostra que seu coração ainda não está preparado. Aceite, confie, descanse e espere. Deus não tarda, não falha e nunca irá te abandonar. Sua vida não será só lutas. Vai chegar o momento da vitória. Um dia vai chegar a providência em sua vida. Não queira entender tudo. Deus sabe como agir e Ele nunca falha. A situação pode ser difícil, mas a recompensa valerá a pena. Lá na frente, o nosso Deus e Pai irá te colocar em um lugar de honra e te levará a viver bênçãos além do que imaginou, além do que pediu ou esperou, porque Deus gosta de surpreender aqueles a quem nele confiam. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia.